Bom, hoje é dia 2 de julho de 2020. Essa é uma aula interativa, onde o aluno tem o espaço para ter esclarecimentos sobre a aula explicativa, de conteúdo, né? Tirar dúvidas. Esse é o espaço. Nós temos 3 etapas no processo ensino-aprendizagem. A primeira etapa é o prestar atenção. Prestar serviço, né? Eu lembrei. Mas, enfim, para eu saber alguma coisa, eu tenho que prestar atenção. Então, não tem sentido a interação nesse momento. Sim, pode-se fazer de uma outra forma. O professor vai falando, o aluno levanta a mão, mas a gente precisa de um nível maior de concentração, né? Então, prestar atenção é fundamental. As aulas online, apesar dela não ter o contato humano, mas tem esse contato visual, e tanto que eu começo a minha aula falando isso, né? A audição e a visão. É o princípio básico. Bom dia, amor. Já estou até falando, Bom tá? Para não dia. perder o fio. Eu não queria que você ficasse me. Porque eu falei assim, não, deixa eu otimizar essa aula, né? Então, eu disponibilizei um material bastante denso sobre o Estado, né? Para vocês. E aí eu falei, bom, essa aula é a aula de esclarecimento, é a aula para tirar dúvida. Em vez de eu né? Eu falei, qual é a dúvida? Então, eu vou te perguntar, primeiro, se você consultou o seu material, Sim. quais anotações que você fez, quais as dúvidas, as considerações, as dúvidas que surgiram, né, nesse prestar atenção à aula explicativa. E aí eu trouxe alguns slides específicos, né, para ajudar aí na nossa conversação, tá? Então eu vou te ouvir primeiro. Tá, eu fiz umas anotações aqui sobre os níveis de contato com o Estado, que tem o contato zero, né, o senso comum, o 2 que é a ciência e o 3 que é as representações sociais. E uma coisa que me embola muito, que eu queria que a senhora explicasse, era sobre o executivo, o legislativo e o judiciário. Uhum, tá. Eu vou chegar lá então, aí você já foi lá para frente. É, É. Eu vou, vou deixar você um pouquinho ansiosa, porque eu acho importante a gente fixar alguns conceitos para a gente entender como nós chegamos a esse formato, né, de governo, de administração pública, que a gente chama de Estado, né? Como nós chegamos até aqui? Por isso que, em vez de eu ir para a parte 3 direto, que seria a parte 2, que é que é a aplicação, né, da Constituição, das normas constitucionais, as relações entre os três poderes, eu quis colocar a parte histórica. Eu não queria, sabe, Maria Júlia? Porque eu sinto a falta desse diálogo entre a história e a sociologia. Falta isso na escola, infelizmente, porque a sociologia depende, sabe? Ela precisa da história, ela precisa do contexto histórico.
Mas, enfim, né, nessa falta eu trouxe. E aí eu vou partir do que você falou aqui, desses níveis de contato. Que eu fiquei pensando, né? Fiquei analisando, pensei o seguinte: como é que a gente toma contato com as decisões, com o Estado, vamos dizer assim, através das decisões, né? E como a gente fica sabendo das ações do Estado? Através, o único caminho que nós temos é o quê? A mídia, não é? É a mídia Sim. e são as instituições nas quais a gente participa. Dentro da família, é o quê? São aquilo que a gente escuta assim, tem que pagar a conta aqui, tem que pagar a conta ali, tem que fazer imposto de renda, mas por que tem que? Né? Às vezes a gente nem para pensar, porque nós começamos numa dinâmica tão automatizada, o ser humano ele vive assim, nem se dá conta. Eu só sei que eu tenho que pagar, se é escola particular, eu tenho que pagar mensalidade, né? Se é um plano de saúde, eu tenho que pagar o plano de saúde, senão eu não vou ter médico, né? Eu tenho que fazer o imposto de renda. Tudo que eu, todo ganho, imposto de renda é esse, né? Todo meu ganho, eu acho, eu acho inominável. Você ainda pagar imposto sobre o seu trabalho, mas enfim, é outra discussão, né? Mas tenho que fazer isso, é de lei, está lá na Constituição, né? Então, assim, o contato que a gente tem é através dos sentidos, né? Seja ele a audição, a visão, mesmo quando eu estava elaborando esse material, aí eu fui elucubrando, eu fiquei pensando, e a pessoa cega, né? E a pessoa surda, muda e cega. Aí eu cheguei ao meu limite, eu falei, não, peraí, deixa eu dar uma parada, deixa eu como eu não tenho aluno, infelizmente até, porque a gente aprende, mas eu não tenho nenhum aluno com necessidade especial, deixa eu, pelo básico, né, pelos 5 sentidos, que é o normal, né, que a gente tem contato, né, de forma inteligente, tá? Então, é a mídia, né, como eu estava falando, é esse contato que a gente tem. E aí, a mídia, ela me passa informações corretas. As instituições também da qual eu participo, é a escola, é a minha família, de uma forma, como é que eu vou dizer assim, não consciente. Eu sei dos meus deveres, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que pagar a mensalidade da minha casa, né, o aluguel, ou a casa própria, se tiver taxa, né? São taxas e taxas, impostos, impostos. Mas da onde vem isso? Qual é a fonte disso? Tá? Então, por isso que eu quis trazer, dar visibilidade a esses níveis de contato. Tá? Aí eu trouxe no contato 2, que é a ciência, e o contato 3, as representações sociais, que são muito importantes. Quando a gente fala das representações sociais, né? A gente entender, e eu ainda não fiz esse material, que são os movimentos sociais. Por que existem comícios, manifestações de rua contra, a favor disso, daquilo, né? Movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT, movimentos e movimentos, né? São as representações de categoria, representações de segmento da população. É uma outra forma que se tem de entrar em contato com o Estado, de se fazer visível. Olha, eu estou aqui, eu existo e eu quero meus direitos constitucionais, tá? Então é isso. Olha,
qualquer coisa que te venha à mente, você fala, professora, eu quero falar, tá bom? Tá bom. Uma outra, assim, a questão da ciência, né? Que eu também quis chamar a atenção, a importância da ciência. Infelizmente, aliás, nada, isso a gente aprende num fenômeno chamado de pós-modernismo, tá? Que eu ainda não tratei com vocês. Nada é seguro. Nada é seguro. Nada é 100%. Eu costumo até dizer para aqueles que têm crença que seguro e perfeito só Deus. E o resto nós temos aí parâmetros de segurança. Mas a ciência pode errar, pode falhar, tá? Mas a ciência, ela nos trouxe parâmetros, nos trouxe dados, nos trouxe elementos importantes para a gente pensar e viver a realidade, tá? Por isso eu dou tanta ênfase. A sociologia é uma ciência, a história é uma ciência, a escola é um conjunto de ciências. Por isso que é tão importante a escola, né? Normalmente não se fala isso, a gente vai aprendendo a matemática, o português. E por que eu estou aprendendo tudo isso? Qual é a importância disso? Eu nem paro para pensar. Eu sou obrigada a me matricular na escola, eu tenho que ter um certificado, e assim eu vou vivendo a vida sem parar para pensar, né? Enfim. Eu também, uma coisa que eu coloquei, a importância da ciência, porque os sentidos são limitados, né? Se eu apreender a realidade só através dos meus sentidos, ó, eu estou falando com você, eu estou olhando aqui minha varanda, os meus gatos, o pedaço da rua que eu posso ver, e é isso que meus sentidos me dão. O barulho do passarinho, o barulho do mar ao longe, mas eu não sei se esse mar está com ressaca, se não. Então, os meus sentidos, é isso aqui que eu posso ver. Então, a ciência surge para ampliar essa visão e esse entendimento, né? Eu acho fantástico o microscópio, o telescópio. Como é que hoje você sabe, isso no século XVII, eu sempre faço confusão nas datas, né? Mas eu acho que é século XVII, XVI, XVII, quando se construiu o primeiro telescópio. Olha que loucura! Se não me engano, Galileu, Voltaire, Giordano Bruno, pessoas que se debruçaram a entender o universo, né? Então, se hoje a gente sabe dos planetas, a existência do sistema solar, olha que coisa louca! Eles não tinham os aparelhos que nós tínhamos hoje, né? Mas por conta dessa investigação científica com método, hoje a gente, né, sabe. Você deve aprender isso em geografia, que eu já esqueci, eu adoro. Como é que chama? As dimensões que existem na Terra. Estratosfera. Maiara, bom dia, meu amor. Coisa linda, tititia. Né? Estamos aqui num papo profundo, você está perdendo? Cadê o café? Agora a gente pode tomar café, você aí, eu aqui, né? Na escola é sempre aquele negócio, não pode, é só para professor e tarará, né? Aliás, quer um golinho d'água? Então, até você me desvirtuou, Maiara. O que eu estava falando? Dos sentidos. Das dimensões da Terra. Das dimensões, você lembra, gente? Vocês estão mais fresquinhas que eu, né? Estratosfera. Eu não lembro, não. Ave Maria, Jesus, gente, o pai. Ah, eu.
Ah, deixa para lá. Mas você entendeu, né? Sim. Né? Então, tem o slide que eu coloco ali, né? Como você deve fazer para encontrar as informações? Saindo do senso comum, aí você sai, como é que você sai desse senso comum, desse contato limitado com a realidade? Através da ciência, né? Que eu coloquei como um extensor dos sentidos para a compreensão da realidade, né? E aí eu coloquei a escola, as tecnologias, esses meios, né, tecnológicos que a gente tem hoje, né? Bom, então essa é o início, vamos dizer assim, da compreensão do que a gente deve ter do Estado, tá? Aí, nesse advento da ciência, o que a ciência nos traz, meninas? Nós não vivemos na Idade Média, não vivemos. Mas, pelos livros de história, como é que era esse contexto social? As pessoas, elas viviam sob a luz das crenças. Ah, professora, mas isso não é importante? Sim, eu não estou colocando em xeque isso, né? A religião, as crenças e a ciência, elas caminham junto comigo aqui, tá? Porém, nem tudo é da terra, nem tudo é do céu, para a gente entender de uma forma mais simples, né? A gente precisa ter esse olhar mais aprofundado da realidade. Quando a terra treme, treme por causa de quê? É São Pedro que está zangado comigo? Ou é um terremoto, escala de 0 a 10? Isso é ciência, né? Quando a gente liga a televisão o repórter diz: olha, vai haver mudança no clima, não é? Ah, vem uma frente fria aí. O que é? Isso é ciência. Meteorologia, o estudo. Aí eu não vou saber o que é meteoro, não sei. Mas é o estudo do clima, né? Então, como a ciência é importante. E aí, né, o que é, como a gente pode entender esse olhar, esse entendimento? Através de uma coisa chamada razão. Vocês já devem ter, em algum momento, escutado isso. Fulano, você não pode ir pela emoção. Você tem que ser mais Sim, racional, não verdade. é? Você tem que ser mais racional. O que a pessoa está falando? O que a pessoa está querendo dizer com isso? Não ir tanto pela emoção e ser mais racional, e ir pela razão. É porque a razão, ela tem parâmetros, tá? É o pensar, é o analisar, é o organizar a coisa, né? Então, quando fulano é muito racional, o que quer dizer com isso? Que o fulano pensa muito, se organiza, tem tudo. O fulano é sistemático, não é? A gente tem que buscar o equilíbrio, né? Claro. Mas a gente percebe o quanto é importante o racionalismo, a racionalização. E o Estado, ele surge nesse contexto de racionalização, quando se começa a organizar as coisas, tá? Aí a gente já vai entrando. E aí eu coloquei, que eu achei importante, ainda dentro dessa parte 2, a diferença entre o pensamento medieval e o pensamento renascentista. Vocês conseguiram entender essa mudança? Sim, Beleza, né? Tranquilo. Não vou nem, do teocentrismo para antropocentrismo, quando o sujeito, né, ele toma o seu lugar de mais destaque, tá?
Então, eu vou passar isso. Bem, e aí não vamos esquecer o quanto é importante uma pessoa chamada René Descartes, porque é ele que traz, que inaugura a filosofia moderna e possibilita o surgimento da ciência, né? No momento que ele fala, eu duvido, gente, o duvidar não é você não acreditar, são coisas diferentes. O duvidar como método é quando eu falei, tudo aquilo que a professora está falando, eu vou duvidar como método no sentido de que eu vou estudar, eu vou pesquisar para saber se aquilo tem um sentido, percebe? Se aquilo tem uma razão de ser, tá? É nesse sentido. Tá, falei da prioridade. Ah, sim. Aí, nesse racionalismo, que é muito importante, nesse momento que a gente está vivendo, no momento político e social que nós estamos vivendo, a importância da lei. O que significa a lei na nossa vida como cidadãos e cidadãs, tá? Esse trabalho, meninas, sobre o Estado, ele foi muito focado na Constituição, tá? Primeiro eu quis que vocês entendessem qual é a importância da ciência disso, a racionalização, né, do mundo social, onde há uma organização dos saberes que vai formatar o que a gente entende de Estado, tá? Aí a gente vai entrar depois em Max Weber, sempre sei lá, né? Pessoas que, por exemplo, eu tenho que ler aqui para não me perder. A John Locke, o John Locke, ele vai defender o poder soberano do cidadão. Você tem voz, você existe, você tem vontades. A diferença é que, por que a lei? A diferença é que a sua vontade, a sua voz, tem que estar em equilíbrio com a voz do outro. A voz da Maiara pode ser diferente da voz da Maria Júlia. Porém, como a gente vive com essas vozes divergentes? Qual é o meio? Qual é o mediador? É a lei. A Maria Júlia pode gostar de vermelho e Maiara gostar de amarelo. Mas se a lei diz, olha, vocês duas podem continuar gostando de vermelho e de amarelo, mas no espaço público vocês têm que respeitar o branco. Pronto. Entendeu? Eu, indivíduo, eu, cidadão. Tá aí a diferença. É a lei que me coloca isso. A lei vai normatizar a minha vida no espaço público, no espaço social, tá? E a elaboração da lei, né? Aí a gente entra nos três poderes. Espera aí, deixa eu ver aqui. Como Maiara já foi lá para o final, Maria Júlia, a Constituição Federal, a importância dela, como ela foi elaborada, isso ficou bacaninha para você? Mais ou menos, porque é meio complicado, né? Você que não conhece um assunto, começar a entender. Mas o vídeo tá bem explicado. Eu acho que se eu assistir ele mais algumas vezes, fazemos anotações, eu acho que fica ok. Tá bom. Então, tá. Então eu ia passar direto, mas ó, vou de novo aqui na racionalização, tá? Onde começa-se Max Weber que vai estudar isso, né? Onde o mundo começa a ser organizado. Então, é o exército, a economia,
né, a burocracia do exército, a burocracia do Estado, né, porque a administração pública ela precisa de estar bem organizada, né, por exemplo, o setor da economia, o setor da saúde, o setor da educação, porque existem os ministérios, né? E ali você tem, se você pegar o organograma, você vai ver assim, é uma quantidade imensa de funcionários em cada ministério, até chegar à escola, tá? Que é um núcleo menor, você tem a Secretaria de Educação, você tem o Ministério, você tem a presidência, e cada um deles tem os seus setores, tudo para chegar aqui e organizar, chegar na escola e organizar, tem que ter a matrícula. Ah, eu quero estudar, eu tenho que fazer a matrícula, eu tenho que ter esse uniforme, a sala de aula tem que ter tantos metros quadrados. Se a gente for, é porque se a gente fosse fazer um exercício da escola, tá? Ali você já entendeu o que é racionalização. Nada é aleatório, nada é casual, tá? Ah, mas a fulano abriu uma casinha e botou uma escolinha ali. Olha, será que ela está dentro da lei? Porque, por exemplo, não sei se vocês são evangélicas, ou a Igreja Católica, ou um centro espírita. Eu sei porque eu tenho primos que são pastores, então a casa da minha tia, de um primo, depois que ela faleceu, ele transformou numa igreja evangélica. Para transformar a casa em igreja evangélica, aí ele teve uma série de exigências. Tinha que ter tantos bancos, tinha que ter o banheiro assim, a cantina, o espaço para os fiéis, entendeu? Tudo é pensado, há modelos a seguir, tá? A racionalização traz isso, traz modelos para seguir. E a Constituição, ela até eu trouxe aqui o Ferdinand Lassalle, que ele é da Polônia. Ele diz o seguinte: todas as sociedades possuem a sua Constituição. E o que que é? São as regras para você viver, tá? Para você entender de uma forma simples, na escola existe o regimento interno, é porque não é divulgado, enfim. Mas o regimento na escola, por exemplo, professor, eu posso ficar zanzando no pátio? Não, você não pode. Posso ir com qualquer roupa? Não, não pode. Então, existe uma série de regrinhas que você tem que seguir. Na parte pedagógica, tem as regrinhas lá. Por que que os valores, os professores podem até fazer diferente, tá? Mas existe uma regra na avaliação. Atualmente, a regra os valores 2, 3 e 5, não é? Não é isso? 2, 3 e 5. Então, pega esse exemplo, tá? E joga para uma coisa mais ampla, que não é mais uma escola, mas é toda a sociedade, tá? Toda a sociedade. Essa sociedade, ela tem que caminhar junta. Olha só como é complexa. Cada pessoa pensa diferente, cada instituição tem as suas próprias regras, mas tem que haver regras que sirva para toda a sociedade. Toda a sociedade. Não pode fugir disso. Isso é chamado de Constituição.
Conseguiu captar? Sim. Entendeu? Então, Uhum. ó, se você tem um clube, pega exemplos da tua própria vida, Maiara, Maria Júlia, peguem. Se vocês frequentam uma igreja ou a própria casa de vocês, será que as regras na casa da Maiara é a mesma na casa da Maria Júlia? Talvez não. Algumas coisas podem ser semelhantes, né? Por exemplo, Maria Júlia e Maiara podem sair para qualquer lugar e chegar a hora que quiser? Não. Eu posso. Você pode, Maiara? Posso. Pode sair para onde você quiser e chegar a hora que você quiser? Sim. E você não tem cara disso, engraçado? O ruim é que eu não saio. Eu Por isso que posso, mas não saio. Por isso que mamãe. Aí é uma questão, né? Sim. Então, são regras diferentes. Casa de Maiara, casa de Maria Júlia. Porém, existem regras sociais que as duas têm que seguir. Por exemplo, a Maria Júlia quer sair. Vou botar um exemplo bem esdrúxulo, tá? Eu quero sair pelada na rua. As duas não podem. Ninguém pode sair pelado na rua. É uma regra social. Se você sair assim na rua, você vai ser processada por atentado ao pudor. Mas, professora, onde está essa lei? Está na Constituição. Tá? É uma regra. Ai, peraí. Olha. Todo mundo tinha que ter em casa. Assim como você tem o seu livro sagrado, religioso, você tem que. Isso aqui é o livro sagrado da sociedade, tá? São as leis que nos regem. Então, o que nós vamos ver na relação entre os três poderes é que eu coloquei isso mais adiante, toda ação do Estado, seja ele governo municipal, estadual, federal, tem que se guiar por aqui, tá? Nenhuma lei, nenhum decreto pode ferir qualquer parte da Constituição, principalmente esse daqui, olha, vou mostrar para vocês. O artigo 5º. Olha, vocês não vão ver, aqui o artigo 5º. O artigo 5º diz: dos direitos e garantias fundamentais. Então, todo cidadão e toda cidadã, os seus direitos estão aqui, ó, tá? Não posso, eu cidadã, eu político, eu governante, não posso fazer nada que não esteja, que fira as leis da Constituição e principalmente dos direitos e garantias fundamentais, tá? Então, olha, no capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos, artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Aí você diria assim, professora, mas e aquela pessoa que comete um crime? Ela tem o direito? Tem. Aí você vai lá no Código Civil, agora já estou falando coisa que não estava no script. Mas muitas das vezes ela fica só na teoria, né? Porque na prática não funciona. Perfeito, tirou daqui. Infelizmente, a Constituição está sendo desrespeitada de todas as formas.
Desrespeitada, porque a maioria da população não conhece seus deveres e seus direitos, é desrespeitada mesmo conhecendo, aí entra no campo da corrupção, tá? E desrespeita por outros interesses, tá? Infelizmente. Aí você me diria, então, professora, por que a Constituição, já que não é respeitada? Olha, se você tem uma lei, aí você tem, por exemplo, aí você entra na relação do judiciário, poder judiciário. O poder judiciário é aquele poder que vai fiscalizar, é onde você vai abrir processo. Então, se você tem uma lei que te garante direitos, tá? Se ela é desrespeitada, você tem um documento onde você pode basear para fazer valer esse direito. Entende, Mayara? Maria Júlia, entende? A importância da Constituição. Se nós não tivéssemos, aliás, nós não tínhamos, ou tinha, por exemplo, te dar um exemplo. Constituição de 1824, tá? Eu não sei se eu pedi isso. Eu acho que eu até pedi isso em algum momento no exercício. Por que é importante? Na Constituição de 1824, por exemplo, a mulher não votava. Estava na Constituição. Então, a mulher teve que fazer movimentos e movimentos, se engajar, se organizar, tá? Para poder pressionar o Estado até entrar na Constituição o direito de votar. Então, hoje, se algum governante quiser proibir que a mulher vote, não pode. Entendeu? Ah, professora, mas ele pode fazer uma resolução, um decreto? Pode, mas vai cair. Aí você vem, o Poder Judiciário diz, olha, isso é inconstitucional. Toda vez que você ouvir essa palavra, inconstitucional, é porque é algum governante, prefeito, governador, presidente, que fez alguma lei fora das normas, das regras constitucionais, entende? Como eu trabalho com diversidade, que eu acho que é a base da sociedade, né? Então não tem como não trabalhar, eu sempre chamo atenção para a questão da população LGBT, tá? Então, quando se coloca alguma lei, ou um discurso desrespeitando essa população, esse segmento, o discurso, ou a lei, ou o decreto, alguma coisa, é inconstitucional. Por quê? Você não pode deixar de considerar, de reconhecer, de respeitar qualquer segmento da população, entendeu? Aí, a Constituição também é base, e principalmente é base, para os movimentos sociais. Tá? Quando você vê a lei de cotas para a população afrodescendente, um pequeno conjunto de leis hoje, né, que foram sancionadas, sobre direitos civis, de casamento, de herança para a população LGBT, tudo isso, todos esses movimentos e essas conquistas foram a partir da Constituição. Entendeu? Sim. Tirei alguma dúvida? Ela persiste? Sim, bastante. Tá.
Depois eu coloquei também os tipos de constituição. Achei importante a gente saber como ela foi organizada, tá? Não vou entrar em explicações assim agora, mas eu achei importante, né, vocês saberem como a Constituição foi organizada, como ela se classifica, tá? Bom, lá no início da nossa conversa, você me perguntou alguma coisa. Ah, a relação dos três poderes, não foi isso? Foi. Tá. Vamos lá, então, no Montesquieu. A importância do Charles Louis de Seconde, é o Barão de la Brede e de Montesquieu, conhecido como Montesquieu, né? Foi um político, filósofo, vivido na França do século XVII. A importância dele, assim como John Locke, né, e outros, é que ele viu, aí por isso o contexto lá da Idade Média, do poder, também do absolutismo, esses conhecimentos são importantes, tá? Para você entender por que essa separação de poder. Porque o rei tinha o poder absoluto sobre a vida, sobre a morte das pessoas, tá? Havia uma concentração de poder imensa do exército, da lei. O rei, ele tinha um poder, inclusive, religioso, tá? Aí você vai lá, se quiser ir na história, lá no Egito, o faraó era o poder, o Estado, era o poder religioso e estatal, tá? Então, e a população não tinha voz. O cidadão, não existia esse conceito que só vai surgir no século XVIII, chamado cidadania. Ué, professora, mas a cidadania não surge lá na Grécia, no século, se não me engano, 5 antes de Cristo? Sim. Mas mesmo a cidadania surgida na Grécia, ela não vai, ela surge, essa figura do cidadão com direitos ampla, tá? Ela só surge lá no século XVIII. Lá quando foi criada na Grécia, cidadão era só os nativos gregos, tá? Pa, pa, esqueci. Gente, é muita coisa, né? A mulher não era considerada cidadã, o escravo muito menos. E essa cidadania restritiva, ela perdura na lei até o século XIX, tá? Até o século XIX. E mesmo quando a cidadania ela se amplia, aí volta lá a Maria Júlia. Na lei você tem essa amplitude de conquistas de direito, mas na prática não. Olha, quer ver um exemplo? A discussão que nós estamos tendo na questão da educação à distância, da plataforma digital. O que acontece? Quantos alunos e professores têm os recursos digitais necessários para a gente poder fazer essa aula? Hoje, a Maria Júlia, que está mais constante, né, já percebeu? Hoje, vocês não estão tendo problema de imagem, nem problema de áudio, né? Então, a qualidade da Melhorou aula, muito. não é? Melhorou. Por quê? Eu tive que investir nisso. Tive que trocar
o provedor da Oi para a Sumicity, né? E isso realmente, o vídeo ficava processando a tarde toda, gente. Era assim um cansaço eu fazer um PowerPoint desse com áudio e ficava a tarde toda. Eu falei, como é que o aluno vai ver isso? Até hoje eu tenho essa preocupação ainda, se vocês estão conseguindo ver esse material. Olha, eles estão conseguindo abrir? Sim, tem os que você tava mandando do Drive, eu não tava conseguindo. Aham, Mas eu vi que a senhora colocou no YouTube, aí fica mais sim. fácil. Isso, eu tenho colocado tudo no meu canal do YouTube, sempre faço isso. Mas assim, esse material que eu estou enviando, ainda ele é pesado? Não, no meu celular não achei, não. Não, tá abrindo legal? Tá. Porque, Maria Júlia, é tão complexo essa questão da informática, é tão complexa. Se você botar áudio, o arquivo fica mais pesado. Se você botar imagem, tudo faz com que. Aí, como faz para poder aquele arquivo todo? Eu agora estou trabalhando também com o Chroma Key, né? Para colocar aquelas imagens de fundo, para ficar um negócio mais interessante, né? Então, como você fazer um vídeo pesado ficar leve para o aluno poder ver no celular? Eu digo para você, estou indo na intuição, tá? Estou tentando diminuir, porque existem várias gramaturas, estou tentando diminuir para mesmo assim a imagem e o áudio continuar boa, para você poder clicar e acessar, né? Mas aí eu volto nessa questão da cidadania, tá? E quando a gente fala em Estado, não podemos esquecer de falar de cidadania e de democracia representativa. O que é isso, tá? Então, na prática, nós não temos essa cidadania plena, né? Por exemplo, o Wi-Fi tinha que ser aberto geral. A inclusão digital é uma exigência do século XXI. O Estado, como provedor, como administrador de todos os interesses da população, tá? Teria que fornecer esse Wi-Fi. A gente não tem que pagar, entendeu? Não teria que pagar, porque a Hoje em questão. dia temos que pagar até água, imagina a internet. Exatamente, mas aí tem aluno que não está conseguindo pagar, Pois é. né? E até a gente até entende. O grande problema é quando o aluno está tendo os recursos, mesmo com dificuldades, e não está fazendo a inclusão, não está assistindo às aulas, participando, e quando ele voltar, ele vai continuar excluído digitalmente. A WhatsApp, Facebook, isso não é inclusão digital. Não é. A inclusão digital, ela é o domínio de todas as ferramentas digitais. Porque você tem que aprender a fazer reunião. Porque o vídeo, eu não pedi o vídeo de uma forma aleatória porque é bonitinho. Você aprender a fazer um vídeo, né, fazer uma videoconferência, fazer uma aula online, porque o mundo do trabalho vai te exigir isso, entendeu? O mundo virtual faz parte do século XXI. Acabou, não tem o que escolher. Não tem como, mas eu não gosto. Desculpe, não tem como você. Você pode não gostar, mas você tem que aprender, entendeu? É a mesma coisa de ler e escrever. Se você não aprender a ler e escrever, você não vai conseguir viver no mundo social, entendeu? Bom, vamos lá, as funções. Estava falando do Montesquieu, né?
Então, Montesquieu, no momento em que ele faz essa divisão, elabora essa divisão de poderes, ele tira essa concentração absoluta do rei, tá? E ele possibilita pensar no indivíduo como cidadão com voz também, com participação também, tá? Então ele pensa assim, olha, é preciso alguém para administrar tudo, tá? Para pegar todos os recursos, por exemplo, eu não elaborei livro, mas eu tenho um livro para me referenciar. O que é um professor? Professor é uma pessoa que tem recursos, obtém recursos e usa esses recursos. O poder executivo é aquela pessoa, né, o poder, ele pega os recursos e aplica, administrando, coordenando todos os interesses da população, tá? Abaixo dele e com os mesmos poderes, diferentes, mas, né, está aquele poder que vai elaborar leis. Mas essas leis vai sempre vai sempre ser submetidas à Constituição. Entende? Então, o legislativo vai elaborar as leis. Essas leis vão ser submetidas ao poder executivo, vão ser discutidas, sempre são discutidas, tá? E o poder judiciário, aí eu trouxe para vocês a importância do Superior Tribunal Federal, tá? E dos outros tribunais. Porque é o judiciário que vai julgar essas leis, vai analisar essas leis sempre à luz da Constituição. Então, eu, do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, não posso fazer nada que seja inconstitucional. Qualquer lei que eu faça, aí eu trouxe para vocês o exemplo, deixa eu ver aqui, vou me antecipar. Ih, nossa aula está terminando, né? Eu trouxe umas notícias para vocês, ó, da redução de salário. Está na parte 3. Espera aí. Redução, cadê? Ah, tá. Aqui, olha. Isso é uma notícia, né, que saiu de uma ação do Poder Executivo, tá? Vamos ver se a gente consegue fechar a aula de hoje com esse exemplo, para você entender a relação da Constituição e a relação dos três poderes, tá? Com elas. Olha, essa notícia, ela saiu em 15 de abril de 2020, tá? Diz o seguinte: o governo federal já editou 28 medidas provisórias relacionadas à pandemia de coronavírus. Então, o Estado, diante de uma situação, ele tem que administrar, certo? E ele colocou essas medidas provisórias, né? Tem norma, ele tem força de lei, tá? Aí vem a notícia, a Presidência da República já editou 28 medidas provisórias e tal. As medidas provisórias são normas com força de lei, que produzem efeitos jurídicos imediatos. Aí, toda medida provisória, ela é aceita, o Poder Judiciário vai dizer, tudo ok? Não. O Poder Judiciário vai analisar essa medida provisória, tá? Apontando que, olha, essa daqui tá ok, tá dentro do que a Constituição rege, não tá ferindo nada, tá?
E, principalmente, toda medida provisória, todo projeto de lei, resolução, decreto, seja lá o que for, vai sempre se guiar por aquele artigo 5º que eu te falei, das garantias individuais de todo cidadão, tá? Aí, continua a notícia, tá? O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, elogiou o acordo entre governo e Senado para agilizar a análise das medidas provisórias que visam socorrer empresas e preservar empregos. Aí continua. Porém, nem todas as medidas, no entanto, são unanimidade no Senado. Críticas são feitas a normas que podem causar demissão e redução de salário, a exemplo da criação do contrato verde e amarelo, já aprovada pelos deputados, que aí você vai lá no Poder Legislativo, entendeu? Tá? Sim. Aí, o que acontece? Essa medida provisória que fala em redução de salário, pode? Não. Eu até já fiz minha colinha aqui, que eu não sou boba, não sou fraca, não. Olha, está escrito aqui. Ó, lá no artigo 7º da Constituição Federal, está dizendo o seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. No inciso 6 está dizendo que é direito do trabalhador a irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo, ou seja, não pode haver redução de salário, não pode. O Estado não pode chegar e bater o martelo dizendo, olha, o Maiara, Maria Júlia, de R$100 agora vocês vão ganhar 80. Só se houver convenção e acordo coletivo de categoria, tem a ver com sindicato, tá? Que é a tal da representação que eu falei para vocês. A medida do governo que podem causar demissão e redução de salário está em discordância com o artigo 7º, inciso 6. Isso foi até parte do exercício que eu passei para vocês. Tá? Vocês vão ter que pesquisar na internet a Constituição, mas eu já dei a dica mais ou menos, porque senão vocês vão ficar meio assim, me entende? Respirando fundo agora. Até aqui. Conseguiu tirar alguma dúvida que você tinha em relação, até aqui, em relação à formação do Estado, a relação entre os três poderes, a importância da Constituição? Sim. Deu para tirar bastante dúvida. Amém. Dentro do possível, sempre dá uma olhadinha no material de aula, né? Porque eu acho que o grande barato da educação à distância, das aulas online, é você poder ter isso, você poder rever o material. Em sala de aula a gente não tem, né? Em sala de aula, né? O professor falou, se você não gravar, se você não anotar, fugiu. Aqui não, está gravada, essa aula está gravada, vou disponibilizar no mural, então vocês podem rever, né? Eu fiquei com dúvida, a professora falou, deixa alguém está com o microfone ligado. Bom, mas de qualquer forma, já passei 5 minutos, agradeço aí a atenção, é sempre importante para o professor, que aliás também não tem sentido, né, ter aula sem aluno, né? A aula explicativa, ela é realmente assim, só para você ter atenção não tem, mas essa aula aqui é fundamental, porque aí é que o aluno vai dizer para o professor, está bem explicado, não está,
né? Fiquei com dúvida ou não. Esse material tem que ser melhor elaborado ou não, né? Tá bom? Tá bom. Gente, muito obrigada. Um bom final de semana para vocês. Para a senhora também. E na próxima semana a gente continua nessa mesma etapa da interação professor-aluno, tá? Abordando outros temas que vocês tenham ficado aí com dúvida. É muito importante entender, nesse momento, vocês entenderem o Estado, a Constituição, os três poderes, para vocês poderem participar de uma forma responsável e cidadã aí da vida política e social do país, tá bom? Tá bom. Beijo, amo vocês. Beijos. Tchau, amores. Tchau.